Salve Maria. Vamos falar um pouco a respeito de São João Evangelista. Ele era natural de Betsaida, cidade da Galileia, que fica na margem norte do lago Tiberíades. Os seus pais eram Zebedeu e Salomé, e seu irmão Tiago o maior. Constituíam uma família remediada de pescadores, que ao conhecerem o Senhor, não duvidam em impor-se à sua total disposição. Tiago e João, em resposta ao chamamento de Jesus, deixando seu pai Zebedeu na barca com os jornaleiros, foram atrás dele. Salomé, a mãe, seguiu também Jesus servindo com seus bens na Galileia e em Jerusalém e acompanhando até ao Calvário. João, juntamente com André, irmão de Pedro, tinha estado com João Batista pela margem do Jordão. Inclusivamente tinha chegado a ser discípulo do Batista, que ao ver um dia passar Jesus, lhe disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ao escutar isto, foram atrás do Senhor e passaram aquele dia com Jesus. Voltaram à sua casa em Betsaida, ao trabalho da pesca, e pouco depois o Senhor, que os preparara desde aquela primeira entrevista, chama a cada um deles de forma definitiva a fazer parte do grupo dos 12. São João não teria ainda 20 anos nessa época desse chamamento. Era o mais jovem e também virgem. Desde este momento, São João segue Cristo para nunca mais o abandonar. Os evangelhos vai mencionar na lista dos 12 sempre junto com o irmão Tiago, a seguir a São Pedro e, por vezes, a Santo André. O amor apaixonado destes dois irmãos ao Senhor foi a força que os fez reagir alguma vez com veemência contra os que rejeitavam o Mestre. Quando os samaritanos não quiseram receber os filhos de Zebedeu, como aconteceu com os mensageiros do rei Ocosias, eles propõem a Jesus: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Falava a fogosidade do seu coração e o não ter entendido ainda totalmente a missão de Cristo. Mostrar aos homens o amor do Pai, pouco a pouco, com a instrução do Senhor, entendê-lo-ão, e será precisamente São João quem nos deixará para sempre notícia de que Deus é amor. Alguns pontos aqui, né? Aqui a gente percebe que São João, evangelista, ele tem um temperamento muito forte, por isso que é uma atitude irascível. E a gente poderia fazer bem rápido um paralelo entre ele e São Francisco de Sales, doutor da igreja, doutor da mansidão. São João Evangelista tinha um temperamento bem explosivo, bem jovem, muito a aprender ainda, porém ele foi se deixando moldar pelo Senhor. E hoje, sem dúvida, é conhecido como São João teólogo também, como discípulo amado. É interessante que ele mesmo fala que no Evangelho o discípulo que Jesus amava, lá em João 13, lá em João 19. Em várias passagens do Evangelho, o próprio João Evangelista, ele fala que ele é o discípulo amado. Esse convencimento nós devemos ter. Ele era convencido do amor de Deus por ele. E por isso nós percebemos que o Evangelho de João, que é chamado também Evangelho da Águia, porque ali há uma profunda teologia dentro do Evangelho de São João. É algo muito profundo mesmo, né? Então a gente pode perceber que aquele coração, ele se colocou como um coração de um formando, alguém que se coloca como um pequeno. A própria palavra discípulo quer dizer pequeno, menor.
E São João se colocou dessa forma. Como eu falava, ele também era virgem e permaneceu virgem. E essa é uma das características, né, dele como um discípulo. O discípulo que também é símbolo da pureza, símbolo da castidade. A gente percebe também, ele está no número seleto daqueles que estão com Jesus no Tabor, está com Jesus também no momento tanto da transfiguração como no momento da desfiguração. No momento que Cristo é desfigurado e no momento que Cristo é transfigurado. Está lá Pedro, Tiago e João. Essa escolha, né, do Senhor pelos seus grandes amigos. E é interessante que lá no livro de Oséias, o Senhor fala que vai chamar o seu povo para o deserto, para falar ao coração, ou seja, Deus é como se inclinasse o seu ouvido no peito do seu povo, no coração do seu povo, para ouvir os seus gemidos, ouvir o seu clamor, ouvir as suas dores. Deus se inclina, Deus se abaixa. E é interessante que nós vemos isso em João, capítulo 13, versículo 25, aonde São João Evangelista, quando Jesus fala que um entre os apóstolos iria trair, ele inclina o seu ouvido no peito de Jesus. Lá no livro de Oséias é Deus que se inclina para ouvir o peito do homem. E aqui é o homem que se inclina para ouvir o peito, o pulsar do coração de Deus. Como é belo isso, né? Aquilo que o Papa Bento XVI fala, que a oração é esse encontro de duas sedes. A sede do homem por Deus e a sede de Deus pelo homem. Então isso é muito forte, esse encontro. Então João é esse discípulo apaixonado pelo Senhor. Vamos pegar aqui um pouquinho também o que quer dizer a palavra João. João quer dizer graça de Deus, ou quem está a graça, ou a qual foi dado a graça, ou aquele que recebeu um dom de Deus. Daí os 4 privilégios recebidos pelo bem-aventurado João. O primeiro foi a predileção que Cristo dedicava a ele. De fato, Cristo amou mais do que aos outros apóstolos e deu a ele as maiores provas de afeto e de que era familiar a ele de forma singular. Assim, graças de Deus porque foi gracioso a Deus. Parece inclusive que foi mais amado do que Pedro. Mas a amor de coração e demonstração de amor. A demonstração é dupla. Uma que consiste na familiaridade, outra nos benefícios concedidos. Ele amou a ambos igualmente, porém, mais da primeira forma a João, e mais da segunda forma a Pedro. O segundo privilégio de São João Evangelista é a incorrupção da carne, pois ele era virgem, e quando foi escolhido pelo Senhor, assim permaneceu. Por isso também o seu nome significa nele está a graça. Refere-se à graça da pureza virginal, pois queria se casar quando foi chamado pelo Senhor. O terceiro privilégio é a revelação de mistérios concernentes à divindade do Verbo e ao fim do mundo, daí a qual também o seu nome significa foi dada a graça. O quarto privilégio é ter sido encarregado de cuidar da Mãe de Deus. Assim pode-se dizer que recebeu um dom de Deus. Esse dom se refere à Virgem Maria, já que o maior presente que o Senhor podia dar era confiar-lhe sua mãe. A vida deste apóstolo foi escrita por Mileto, bispo de Laodiceia, e resumida por Isidoro em seu livro do Nascimento, da Vida e da Morte dos Santos Padres. João Apóstolo Evangelista, o bem-amado do Senhor,
Foi escolhido quando ainda era virgem. Após Pentecoste, quando os apóstolos se separaram, partiu para a Ásia, onde fundou grande número de igrejas. Entenda-se igrejas aqui, um povo que ele cuidava, mas era a única igreja de Cristo, claro, né? Mas existiam várias comunidades a qual ele foi fundando. O imperador Domiciano, que ouvia falar dele, mandou trazê-lo e jogou numa cuba de óleo fervendo na porta latina. Ele saiu dela isento e salvo, porque vivera livre da corrupção da carne. Ao saber que João continuava a pregar, o imperador relegou ao exílio na ilha, ou seja, mandou colocar ele na ilha, já que ele não morreu desse óleo efervescente, né? E mandou colocar ele exilado na ilha deserta de Patmos, onde o santo escreveu o livro do Apocalipse. Naquele ano, o imperador foi assassinado em razão do ódio que inspirava devido à sua grande crueldade. E todos os seus atos foram anulados pelo Senado, de sorte que São João, injustamente deportado para aquela ilha, voltou a Éfeso, onde foi recebido com grande honra por todos os fiéis, que se aglomeravam diante dele, dizendo: Bendito seja Deus, aquele que vem em nome do Senhor. Enquanto ele entrava na cidade, acontecia o enterro de Drusiana, que tinha sido sua devota e que esperara, ansiosa por sua chegada. Os pais da morta, as viúvas e os órfãos, disseram-lhe então: São João, é Drusiana que vamos enumerar. Ela que desejava ardentemente sua chegada, dizendo: Oh, se eu tivesse a felicidade de ver o apóstolo de Deus antes de morrer. Eis que você chega e ela não pôde ver. João ordenou então que pusesse a padiola no chão e tirasse a mortalha do cadáver. Drusiana, que meu Senhor Jesus Cristo ressuscite você, falou o apóstolo São João. Levante, vá para casa e prepare comida para mim. Ela se levantou imediatamente e apressou-se a cumprir a ordem do apóstolo, pois lhe parecia que esta tinha acordado e não ressuscitado. No dia seguinte, Crato, o filósofo, convocou o povo na praça para ensinar como se devia desprezar este mundo, usando o rico patrimônio de dois irmãos que conseguira convencer neste sentido. Comprou duas pedras preciosas que mandou esmigalhar diante da assembleia. O apóstolo São João passava por lá e, chamando o filósofo, condenou essa maneira de desprezar o mundo por três razões. Primeira razão: semelhante desprezo pode ser apreciado pelos homens, mas é reprovado por Deus. Segunda: este desprezo não cura o vício, logo é inútil, assim como é inútil o remédio que não cura o doente. Terceira: esse desprezo só é meritório para quem dá seus bens aos pobres, como disse o Senhor ao rapaz. Vá, vende tudo o que tem e dê aos pobres. Crato replicou: Se de fato seu Deus é o Senhor, e se ele quer que o valor dessas pedrarias seja dado aos pobres, faça com que elas fiquem inteiras novamente, para que esta obra o glorifique, da mesma forma que obtive renome junto aos homens. Então o bem-aventurado João reuniu nas mãos os fragmentos daquelas pedras. Ele fez uma oração e elas ficaram inteiras, como antes. Imediatamente o filósofo e seus dois jovens discípulos converteram-se, venderam as pedras e distribuíram o dinheiro aos pobres. Aqui a gente poderia falar muito mais coisa do grande apóstolo São João, né? Vamos pontuar algumas coisas aqui. No livro A Divinização do Sofrimento, quando vai comentar João, capítulo 19, versículo 25, seguintes, Adolfo Tanqueray vai dizer o seguinte, que
Quando Jesus ele olha e vê sua mãe e fala: mulher, eis aí o teu filho. Na verdade, ele queria que São João Evangelista fosse um outro Cristo para a Virgem Maria. Era essa a missão de São João Evangelista: ser Cristo, ser um outro Cristo, ser um ícone, ser essa imagem viva para a Virgem Maria, a imagem viva de Cristo. Mas também outros santos, né? Como São Luís Grignion de Montfort, como Santo Agostinho, como São Maximiliano Kolbe e outros, vão falar o seguinte, que Nossa Senhora é essa forma de Deus. Então, quem vai nos fazer parecermos cada vez mais com Cristo? Sem dúvida, é a Virgem Maria que gera Cristo em nós. Como vai falar São Maximiliano Kolbe, nenhum santo ele consegue crescer em santidade sem a presença da Virgem Maria, pois todo santo ele é a obra das mãos da Imaculada. Santo Agostinho chama Nossa Senhora de forma Dei, a forma de Deus. Então nós podemos pontuar também que aquilo que os santos falam, que o coração de São João Evangelista era tão inflamado por Deus que quando Jesus foi preso, estava prestes a ser flagelado, São João estava o mais próximo possível da cadeia, do local onde ele estava preso. Ele não podia estar no mesmo local, mas ele se aproximou o máximo que ele podia, porque o seu coração era inflamado por amor a Deus. De fato, nós percebemos que todos os discípulos fugiram, mas aos pés da cruz lá está São João Evangelista, junto com a Virgem Maria e as outras mulheres. Algumas pessoas podem dizer, olha como ele é afeminado, ele está com as mulheres. O mundo maldoso, pagão de hoje, que não sabe reverenciar a amizade, o respeito, o amor, blasfemam usando alguns termos, né, pejorativos, maldosos, maliciosos. Mas nós olhamos aqueles que são homens bravos, homens valentes, eles fogem. Mas aquele homem que tem uma firmeza, porém ele tem uma grande mansidão, ele tem uma ternura incalculável, porque ele aprendeu do coração de Jesus. Ele é um daqueles que pode nos ensinar o que de fato é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Porque não foi apenas um ato lá em João 13, 25, mas toda a vida de São João Evangelista após o seu chamado foi aos poucos se inclinando para aprender do Mestre, que falou lá em Mateus 11, 26, 27 e 28, né, sobre essa mansidão, sobre aprender dele que é o humilde por excelência. Então São João aprendeu isso, por isso ele estava lá próximo aonde Jesus estava preso, querendo ouvir a respiração do Mestre, do seu amado, querendo sentir essa presença, porque o amor de João, evangelista de São João, era um amor afetivo e efetivo. Havia afetos e havia essas ações de amor. E nem por isso ele deixou de ser forte, deixou de ser viril. Porque quanto mais nós rezamos e temos uma ternura que vem de Deus, isso não tira nossa virilidade. Pelo contrário, nos tornamos ainda mais homens à estatura de Cristo. É aquilo que São Paulo fala, né, que nós devemos ser, o nosso alvo é estar à estatura de Cristo, ou seja, isso se chama maturidade humana. E nós percebemos que essa escola aonde João se matriculou, que é o coração de Jesus, ele vai se alargar, ele vai se expandir, ele continua. Porque lá em João 19, 25 seguinte, continua uma outra escola, a escola do coração da Virgem Maria. Então, ele leva Nossa Senhora para casa.
Eis o grande segredo de São João Evangelista. Então que possamos aprender com ele tudo isso, né? Tudo isso que vai nos ajudar a crescer nesse amor a Deus. Então aqui é um pouquinho da vida de São João Evangelista. Eu teria muito mais, daria para fazer mais de meia hora ainda, né? Fora o que foi falado, daria para fazer um retiro, aliás, né? E eu tirei um pouquinho do livro Legenda Áurea, do Jacopo de Varazio. Ainda tem umas 3 folhas para ler. Eu li só algumas partes. E tirei da Bíblia Navarra, do livro também A Divinização do Sofrimento, e de vários outros livros, e também daquilo que a gente vai rezando e aprendendo, e vai juntando tudo e vai dando uma pequena partilha como essa. E interessante que São João Evangelista, como tem essa experiência do Apocalipse, a gente poderia falar que é um dos evangelistas que mais experimentou o céu. Primeiro experimentou o céu por conta de ouvir as batidas do coração de Deus. Segundo, contemplou o céu porque estava com aquela que é a rainha do céu. E terceiro, contemplou o céu porque a ele foi revelado maravilhas, muitas maravilhas. Claro que nós podemos olhar que tem uma linguagem simbólica no livro do Apocalipse, muito simbólica. Porém, essa simbologia não tira a profundidade nem a mística do livro de Apocalipse. Pelo contrário, embeleza muito mais. Hoje, pelo método que se estuda a Bíblia, alguns exegetas históricos críticos muitas vezes querem esvaziar toda a espiritualidade da Sagrada Escritura, como se isso fosse uma evolução. Mas quando nós paramos somente nesse método, nós esvaziamos a palavra. Que possamos aprender com São João Evangelista. Que Deus mude o nosso temperamento, nos dê a graça de viver a castidade em profundidade, aprendermos a escutar o coração de Cristo, estarmos entre os eleitos, de sermos amigos fiéis do Senhor, estarmos em todos os momentos com Ele. Lembro aqui que São João Evangelista, quando tem a notícia que Jesus ressuscitou, ele e São Pedro correm. Ele chega primeiro, mas São Pedro chega depois, mas São Pedro entra primeiro para olhar. Aí você vê a grande reverência de São João Evangelista a essa eleição que o Senhor fez para com Pedro. Ou seja, com São João Evangelista nós aprendemos a adorar o coração de Cristo, a amar a Virgem Maria e também a amar profundamente a Santa Igreja, na pessoa do apóstolo Pedro. Amém.